Bem-vindos a mais um quiz bíblico. No vídeo de hoje serão 20 perguntas relacionadas ao ministério de Jesus. Antes de começar o quiz, já deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, para ajudar a espalhar mais e mais a palavra do Senhor. Sem mais, bora pro quiz. Pergunta 1. Onde Jesus realizou o primeiro milagre registrado na Bíblia? A. Jerusalém. B. Cafarnaum. C. Caná da Galileia. Resposta correta em C. Caná da Galileia. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: E não tem vinho. Disse-lhe Jesus: E mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: E fazei tudo quanto ele vos disser. Pergunta 2. Qual foi o nome do discípulo que traiu Jesus? A. Pedro. B. João. C. Judas Iscariotes. Resposta correta em C. Judas Iscariotes. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Pergunta 3. Quem foi o fariseu que veio a Jesus de noite para conversar? A. Nicodemos. B. Caifás. C. Gamaliel. Resposta correta em A. Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Pergunta 4. Onde Jesus foi batizado por João Batista? A. Rio Nilo. B. Rio Jordão. C. Rio Tigre. Resposta correta em B. Rio Jordão. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Pergunta 5. Qual foi a primeira parábola contada por Jesus? A. A parábola do semeador. B. A parábola do filho pródigo. C. A parábola do joio e do trigo. Resposta correta em C. A parábola do joio e do trigo. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Pergunta 6. Qual foi o local onde Jesus realizou a multiplicação dos pães e peixes? A. Belém. B. Monte Sinai. C. Monte das Oliveiras. Resposta correta em C. Monte das Oliveiras. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias, e comprem comida para si.
Jesus, porém, lhes disse: E não é mister que vão dar-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: E não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Pergunta 7. Onde Jesus curou um homem cego de nascença? A. Jericó. B. Cafarnaum. C. Siloé. Resposta correta em C. Siloé. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, aqui significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Pergunta 8. Qual foi o nome da cidade onde Jesus ressuscitou o filho de uma viúva? A. Belém. B. Naim. C. Cafarnaum. Resposta correta, B. Naim. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Pergunta 9. Onde Jesus encontrou a mulher samaritana junto a um poço? A. Jerusalém. B. Nazaré. C. Sicar. Resposta correta em C. Sicar. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pergunta 10. A mulher curada por Jesus de uma hemorragia sofria desse mal por quantos anos? A. 22. B. 12. C. 7. Resposta correta. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Pergunta 11. No Monte da Transfiguração, quem apareceu ao lado de Jesus? A. Moisés e Elias. B. Moisés e Eliseu. C. Samuel e Elias. Resposta correta em A. Moisés e Elias. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pergunta 12. Quem foi o discípulo que Jesus amava? A. Pedro. B. João. C. Tiago. Resposta correta, B. João. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Pergunta 13. Em qual cidade Jesus ressuscitou a filha de Jairo? A. Belém. B. Jerusalém. C. Cafarnaum. Resposta correta. A ressurreição da filha de Jairo ocorreu quando Jesus desembarcou na cidade de Cafarnaum. Ele havia acabado de atravessar o mar da Galileia, vindo da região de Decápolis, onde havia libertado um homem endemoninhado. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E,
passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Pergunta 14. Onde Jesus foi tentado pelo diabo? A. Deserto. B. Mar da Galileia. C. Monte Sinai. Resposta correta, em A. Deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Pergunta 15. Quem foi o cego que recebeu a visão quando Jesus cuspiu no chão e fez lodo? A. Bartimeu. B. Lázaro. C. O cego de nascença. Resposta correta, em C. O cego de nascença. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Pergunta 16. Qual foi o nome do local onde Jesus curou um homem possuído por uma legião de demônios? A. Belém. B. Gadara. C. Cafarnaum. Resposta correta, B. Gadara. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Pergunta 17. Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou dos mortos, era de cidade? A. Jerusalém. B. Betânia. C. Cafarnaum. Resposta correta, B. Betânia. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Pergunta 18. Gólgota, onde Jesus foi crucificado, também é chamado de A. Lugar de bênção. B. Lugar de tradição. C. Lugar de caveira. Resposta correta, em C. Lugar de caveira. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz, no lugar da caveira. Pergunta 19. Onde Jesus encontrou Zaqueu, o publicano, e lhe disse que iria jantar em sua casa? A. Jericó. B. Jerusalém. C. Belém. Resposta correta, em A. Jericó. E, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Pergunta 20. Quem foi o discípulo que Jesus encontrou no caminho de Emaús após sua ressurreição? A. Bartimeu. B. Cleopas. C. Simão Pedro. Resposta correta, B. Cleopas. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem.
E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Gostou do quiz? Acertou quantas? Deixe nos comentários a sua pontuação. Aproveite e assistir os nossos outros quizzes e conheça mais a palavra de Deus.